Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto clássico. Mas calma, não para fazer um resumo de uma história antiga. A ideia aqui é descobrir uma estratégia brilhante de ensino e persuasão que, olha, continua incrivelmente relevante. Essa é a Masterclass de Sócrates sobre como levar alguém da superfície direto para a profundidade. E o ponto de partida de tudo isso é o nosso paciente, um jovem chamado Fedro. Ele é inteligente, super entusiasmado, mas tem um pequeno problema. Ele é completamente fissurado pelo estilo, pela performance, pelo brilho das palavras, sem se importar nem um pouco com a verdade por trás delas. É, basicamente o palco perfeito para a intervenção de Sócrates. A nossa análise vai seguir direitinho a estratégia do Sócrates, em 5 passos bem claros. A gente vai ver como ele identifica o problema, traça um plano, executa tudo com maestria e, no final, revela a grande lição. Então, bora mergulhar nisso. Ok, primeiro passo, a gente precisa entender quem é esse tal de Fedro. E ele representa uma figura que a gente conhece muito bem, sabe? Não só lá na Atenas antiga, mas hoje em dia também. É aquela pessoa que se apaixona pela embalagem, mas esquece completamente do que tem dentro. Pensa assim. Os sofistas eram tipos grandes influenciadores da época. Eram mestres em usar a linguagem para convencer qualquer plateia de qualquer coisa. Não importava se era verdade ou não. E o Fedro? Bom, ele não queria só ouvir os caras, ele queria ser um deles. O interesse dele era todo na técnica, na performance. A sabedoria? Isso ficava em segundo plano. E é exatamente aqui que a genialidade do Sócrates começa a brilhar. Ele não chega como um crítico arrogante, sabe? Ele se aproxima como um médico habilidoso, um verdadeiro médico da alma, que primeiro observa tudo com calma para poder diagnosticar o problema. E olha, a precisão desse diagnóstico é simplesmente impressionante. Sócrates percebe tudo: a obsessão do Fedro em decorar os discursos, o fato dele sair da cidade só para ficar praticando sozinho e, o mais importante, ele identifica a raiz do problema. Fedro está apaixonado pela casca, pela aparência da sabedoria e não pela sabedoria de verdade. Certo, com o diagnóstico na mão, Sócrates podia simplesmente ir lá confrontar o Fedro, dizer que ele estava errado e pronto. Mas ele não faz isso. Em vez disso, ele desenvolve uma estratégia brilhante. Primeiro, ele vai ganhar a admiração do Fedro para só depois poder ensinar alguma coisa. Essa estratégia tem 3 passos muito bem definidos. Primeiro, ele entra no mundo do Fedro, o mundo da retórica. Depois, ele mostra que joga esse jogo melhor do que qualquer um, superando o ídolo do Fedro. E só então, com o respeito do jovem garantido, ele eleva o nível da discussão. É uma tática de mestre. E tem um detalhe aqui que é fascinante. Sócrates é tão estratégico que usa até o ambiente a seu favor. Ele concorda em acompanhar o Fedro até um lugar lindo, calmo, quase sagrado perto de um rio. Ele está, na verdade, montando o cenário perfeito para a transformação que ele planejou. Uma caminhada vira uma jornada intelectual. Aí vem o primeiro movimento de mestre do Sócrates. Ele faz um discurso, só que ele faz com a cabeça coberta. E esse gesto é crucial. É como se ele dissesse: ok, Fedro, você quer retórica? Vou te dar a melhor retórica que já se viu. Mas fica sabendo que isso aqui é só um jogo para mim. Eu não acredito nisso de verdade. Ele vence o sofista no próprio campo dele para ganhar o direito de ensinar algo novo. E aqui acontece a grande virada. Depois de ganhar a competição de retórica, Sócrates muda completamente o jogo. A demonstração de habilidade acaba. A busca pela verdade começa para valer. A diferença entre os dois discursos diz tudo, né? O primeiro foi um truque, pura performance. O segundo, feito de cabeça descoberta, esse é o Sócrates falando com o coração, expressando as convicções mais genuínas dele. Ele não está mais tentando impressionar, ele está tentando revelar algo profundo. E qual é essa verdade? É a ideia de que o amor verdadeiro não é um negócio, um cálculo como o sofista defendia, mas sim uma força poderosa, uma loucura divina que eleva a gente e conecta a nossa alma à verdade e à beleza. O tema da conversa saiu de um debate raso e virou uma exploração metafísica. E para explicar essa ideia tão complexa, ele usa uma das metáforas mais famosas da filosofia. A alma como uma carruagem alada, puxada por 2 cavalos, um bom e um rebelde, com um cocheiro tentando controlar tudo. A gente já não está mais falando de truque de linguagem. A conversa agora é sobre a própria natureza da alma humana. E, finalmente, depois dessa jornada toda, Sócrates entrega a lição final. Ele usa tudo o que aconteceu para definir o que é a verdadeira arte da comunicação e o que a diferencia dos truques baratos dos sofistas. Então, o que define a verdadeira retórica para Sócrates? 3 coisas. Primeiro,
Quem fala tem que conhecer a verdade sobre o assunto. Segundo, tem que entender o público, a alma de quem ouve. E terceiro, as ideias precisam ser organizadas de forma lógica e clara. Sem isso, é só barulho, conversa fiada. O contraste entre as duas abordagens é total. De um lado, a retórica dos sofistas, focada na aparência, na persuasão a qualquer custo e baseada em meras opiniões. Do outro lado, a dialética filosófica do Sócrates, que busca a verdade através do diálogo e exige conhecimento de verdade. São dois mundos completamente diferentes. E o resultado dessa masterclass? Fedro, o jovem que começou o dia obcecado com a performance, termina a conversa como um iniciado na filosofia. Sócrates não só venceu um debate, ele plantou a semente do amor pela sabedoria na alma do seu aluno. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Uma pergunta que está no coração de todo esse diálogo e que, hoje, é mais fundamental do que nunca. A beleza de um discurso, de uma ideia, de uma obra de arte, será que ela pode existir de verdade se não estiver conectada a uma busca sincera pela verdade? Fica aí a reflexão.